Seminário 5 do Lacan, aula de número 18. Bom, vamos falar hoje sobre o desejo. Como que o desejo aparece no seminário 5? Bom, o que é o desejo? Alguns diriam que o desejo é aquilo que eu quero. Por exemplo, eu quero um sorvete, eu quero um chocolate. Então, o desejo está associado a uma demanda de satisfação de uma vontade. Então, o desejo associado à demanda de satisfação de uma vontade é o que a gente, de um modo geral, entende como desejo. Mas, feito essa definição, digamos, mais comum, vamos então ver se é isso que o Lacan chama de desejo, ou se é isso que aparece como desejo no seminário 5. Lembrando que é um estudo, tá? Então, aqui a gente não está falando de uma verdade absoluta, longe disso. É um estudo sobre, um estudo simples, né? É uma conversa sobre o que um camarada chamado Jacques Lacan falou sobre esse tema do desejo, mas a gente não pode esquecer que o Lacan fez muitos seminários, conferências. Então, ao longo dos anos de ensino, ele foi produzindo mais discursos e enunciados, foi ampliando, né, a sua própria teoria, o seu próprio discurso sobre esse tema. Então, em outros seminários vão aparecer, né, ampliações, novas formas de ver o desejo, outras palavras sobre o desejo, vai fazer outras associações. Então, a gente tem que fazer essa advertência inicial que eu tô aqui conversando sobre esse seminário 5, que também é uma organização, é uma espécie de uma biblioteca, né? Uma organização dos discursos do Lacan, separado por seminários, né? Cada seminário foi feito num ano específico, ou entre anos específicos, né? Então ele teve um período razoavelmente longo, de muitos anos, falando sobre diversos temas, né? Concernem a psicanálise. Então, bom, extraí alguns discursos, alguns enunciados do Lacan sobre o desejo,
não vou falá-los na íntegra, tá? Eu vou trazer, não na íntegra, mas uma espécie de uma escrita minha sobre o que ele disse. Então tá, ou uma compreensão, pode-se dizer assim. Bom, então vamos criar aqui algumas afirmações, né? Primeiro, o desejo ele é articulado como se fosse automaticamente pelas regras das palavras. Quais regras? Condensação, deslocamento. E a gente pode dizer que essas regras, elas funcionam sem parar. O desejo é como algo que vive nos significantes. Então vamos colocar aqui o significante, por exemplo, como palavras, imagens, símbolos. Então, algo vive nesse lugar chamado significantes. E esse algo é o desejo. Então, o lugar onde o desejo mora, ou vive, é os significantes. O desejo sempre é o desejo de outra coisa, que é a ideia de... Essa ideia de outra coisa é a ideia de metonímia, né? A ideia de deslizamento. Então, o desejo, ele desliza dentro da cadeia. Ele não fica parado, ele vai deslizando, deslizando. Ele não fica parado fixamente. Ele nunca para. Então, quando a gente diz que o desejo, ele é sempre o desejo de outra coisa, então, quando a gente está falando dessa ideia da metonímia, que é a ideia do deslizamento, como se fosse uma escada rolante que nunca para, ela está sempre em movimento e ela não fica num ponto específico, ela vai se movimentando. Então é como se o desejo vivesse nessa escada rolante, nessa estrutura metonímica, e aí ele não fica parado também. Então, a ideia é que o desejo, então, ele está sempre em busca de outra coisa. Ele não fica numa posição única, ele não fica numa única coisa. Ele vai sempre mudando de posição, ele sempre vai indo, indo, indo. Então, é o desejo de outra coisa. Portanto, a ideia é que o desejo ele está sempre procurando algo novo, né? Porque ele não fica parado. Então, essa é a ideia de que o desejo ele se encontra na cadeia metonímica. Bom, o desejo ele é estruturado por algo diferente das suas necessidades, né? Como fome, como sede. Então, assim, o que estrutura a sua fome? Tem um organismo ali que te aponta que você precisa de água, né? Então, não é esse organismo, essa biologia, essa fisiologia que vai estruturar o desejo. Tá bom? O que vai estruturar o desejo é a cadeia de significantes, tá? O desejo como uma força que está em movimento constante. Tá. Por quê? O desejo está em movimento constante.
Porque ele está nessa cadeia metonímica que nunca para. A cadeia metonímica, ela vai deslizando o sentido. Ela desliza o sentido. Então, se o desejo mora nessa cadeia, o desejo, ele também está em movimento junto com o sentido. Ele vai escorregando com o sentido. O desejo, ele se torna ambíguo, subvertido, modificado quando ele passa pelo caminho das palavras. Bom, se os sentidos eles vão deslizando na cadeia metonímica, se as palavras vão deslizando na cadeia metonímica, o desejo também. E ele vai modificando. Por quê? Porque ele vai mudando de posição. Ele não fica numa posição fixa. Bom, as formações do inconsciente, como por exemplo sintoma, o xiste, o lapso, o esquecimento, a gente pode dizer que é um jeito que o desejo acha para ter satisfação. Opa, o que é isso? Mas só um pouquinho de satisfação. O desejo, ele encontra uma forma de satisfação nas formações do inconsciente. Como se ele usasse, é como se a formação do inconsciente fosse a saída encontrada, fosse a saída do desejo, fosse o resultado do desejo. Opa, então você está falando que o desejo tem uma função? Se o desejo tem uma função e o desejo está em movimento, então o desejo ele é um mecanismo? Sim, podemos dizer que o desejo é um mecanismo. Podemos dizer que o desejo é um mecanismo. E se o desejo é um mecanismo, então ele cumpre uma função, como todo mecanismo. O mecanismo de resfriamento. O ar-condicionado é um mecanismo de resfriamento. Então ele tem uma função. Qual a função do mecanismo de resfriamento? Resfriar o ar do ambiente. A ideia do ar-condicionado. Então ele cumpre uma função, resfriar o ar. Então, o desejo como um mecanismo, ele também cumpre uma função. Eu falei assim, a formação do inconsciente como um sintoma. É um jeito que o desejo encontra ou acha para ter uma satisfação. Opa, então, podemos dizer que o desejo, ele então tem a função de promover a satisfação? Podemos. Mas só que é uma satisfação, não é completa. É uma satisfação parcial. É só um pouquinho. Opa, então você está falando que a formação do inconsciente, como um sintoma, como um xiste, como um lapso, é uma satisfação parcial? É um pouquinho de satisfação? E que quem produz esse pouquinho de satisfação é o desejo? Sim. É isso que eu estou falando. Você falou também que o desejo é um mecanismo. Então, é um mecanismo
e que o mecanismo cumpre uma função. Então está dizendo que o desejo produz, é um mecanismo que produz a satisfação parcial e que a satisfação parcial acontece com as formações do inconsciente? Sim. Certo? Mas se está satisfazendo parcialmente, está satisfazendo parcialmente o quê? Alguma coisa, né? Então, é um mecanismo que promove a satisfação parcial de algo. É como se fosse vou colocar assim, né? Algo que limita, ou que limita ao parcial. É algo que diz assim, não vai ser o todo, vai ser o parcial. E o parcial são as formações do inconsciente. O sintoma, o lapso, o xiste, o esquecimento. Então, essas coisas, essas formações, elas trazem, então, por trás delas, essa ideia de que algo está sendo satisfeito parcialmente. E esse algo é o desejo. E o desejo está satisfazendo parcialmente alguma coisa. Desejos, bom, sempre acaba dizendo mais, além da sua vontade, do que você realmente poderia falar na sua fala comum. O que isso significa? Significa que você usa a linguagem, digamos assim, de forma consciente, mas a linguagem não funciona só conscientemente. Digamos que a forma, quando você usa a linguagem consciente, você está usando o enunciado. Mas que a linguagem também, se você, um eu, usa a linguagem, essa linguagem, ela também se manifesta, mas para que ela venha a se manifestar, ela tem que se submeter a uma estrutura. Essa estrutura são as regras dos significantes. Então, a gente tem um enunciado, uma fala consciente, a gente usa os significantes, usa a linguagem dentro dos significantes, mas a linguagem por si só, independente do nosso eu, ela se relaciona com essa cadeia de significantes, com essa estrutura, e a linguagem que existe antes do nosso nascimento, inclusive ela já estava aí. Então essa linguagem, ela se submete a essa estrutura, essa cadeia de significantes, essa estrutura que funciona por meio de regras. Quais regras? Metáfora e metonímia, que o Freud chamou de condensação e deslocamento. A gente conversou sobre isso em aulas anteriores. Bom, já está com 19 minutos de vídeo, vamos deixar a continuidade desse vídeo para a próxima aula, para não ficar muito grande, tá bom?
Obrigado. Isso aqui é uma aula simples, é uma troca de ideia, é uma proposta de reflexão, de conversa sobre esse seminário, sim, sobre os discursos, os enunciados que são apresentados aqui nesse seminário. E obrigado por sua participação, por estar aqui ouvindo. Tem aí os comentários, então você pode fazer um comentário, fazer uma pergunta. Tá bom? A proposta aqui é trocar ideia, é falar sobre o que eu leio no seminário, né? Eu chamo isso de aula, mas a gente também pode chamar de uma troca de ideia. Tá bom? É isso. Até a aula 19. Um abraço, obrigado. Tchau.